A assessoria de imprensa do Asa hoje entrou em contato. Parabéns ao Nazarinho, ao Nazário Júnior. Cardeal, precisa de algum material, não vai ter coletiva esses dias. Você precisa de material para utilizar no programa de um atleta? Eu digo, preciso, Didira. E aí o Didira é a bola da vez. Hoje aqui no nosso Futebol Show nós vamos acompanhar o que disse o Didira em relação aos treinamentos dessa semana e também ainda sobre a vitória contra o CSA. A gente sabe que ia ser um jogo difícil, né? A gente sabia da importância que era de buscar o resultado depois de um tropeço que a gente tivemos, né? Então houve depois umas mudanças, né? Saída de treinador, saída de jogadores, e isso acabou nos afetando, né? E nós jogadores tivemos uma reunião onde a gente conversamos sobre esse jogo que ia ser tão importante, né? Os 3 pontos para a gente conquistar. E a nossa postura dentro de campo foi outra, as nossas atitudes foram outras. Então isso que prevaleceu para a gente conseguir o resultado. Então a equipe está de parabéns pelo que fez, o empenho, a vontade, e de não deixar o CSA jogar foi o que nos fez mais consistente na defesa. E quando a gente teve a bola, a gente soube criar para buscar o resultado. Cara, isso aí vai ser importante para o treinador, né? Rodrigo Fonseca, ele vai procurar colocar em prática, né, o que ele pensa. Isso ele fez um pouco, né, no dia que ele chegou, e graças a Deus deu certo, né, mas a gente sabe que tem muita coisa na mente dele, né, para ele colocar em prática e algumas coisas para ser corrigida, mas eu tenho certeza que ele vai trabalhar bem aí e focar nesse jogo aí que é importante também contra a equipe do Coruripe. Cara, eu agradeço a Deus, né, porque o que eu venho fazendo, isso é fruto de trabalho, né, e Deus tem me abençoado, né, porque a gente coloca Deus à frente de tudo, Ele nos guarda, nos livra. E graças a Deus ele tem feito isso na minha vida, e fruto do trabalho, né? Eu comecei muito antes a pré-temporada, junto com um preparador físico meu, Clebinho Físico, um cara excelente, um cara que me preparou muito bem, porque quando eu cheguei na pré-temporada eu já estava um pouco acima, então isso aí foi importante para mim, e eu tenho mantido isso, né? Tenho me dedicado nos treinamentos, nos trabalhos, e graças a Deus mais uma vez eu pude fazer o melhor pela equipe do Asa, consegui fazer um bom trabalho, e ser craque de um jogo como aquele ali não era fácil. Tinha grandes jogadores que estavam em campo, e alguns que entraram depois que fizeram um bom trabalho, mas esse é fruto de trabalho. Então agradeço a Deus por tudo que eu tenho feito, e os jogadores também por ter me ajudado, e isso aqui se torna uma família, né? Então todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está querendo um só objetivo, então a gente não pode baixar a guarda, nós temos que ser disso para melhor, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos aí, que são as vitórias daqui para frente. São Alvinegras, só tenho de agradecer a vocês, que vocês possam comparecer da forma que vocês estão fazendo. Sempre vai haver dúvidas, sempre vai haver desconfiança, mas você a todo tempo está ali junto conosco, nos apoiando, nos motivando, e foi muito bonito de ver o empenho de vocês lá na arquibancada, lá junto conosco, a gente em campo fazendo a nossa parte, vocês fazendo a parte de vocês na arquibancada. Então continue assim, que a gente vai fazer sempre o melhor para que vocês possam sair felizes do estádio. Tamo junto. Valeu, nação. Valeu, Didira. Um abraço para você. Amanhã tem treinamento, 2 períodos. Didira volta a trabalhar amanhã. O elenco do Asa tá com um elenco mais tranquilidade. Depois a vitória diante do CSA. Depois de uma vitória boa, uma vitória expressiva, da forma que o time atuou, tudo muda, né? Um ambiente mais saudável, mais alegre, um ambiente mais leve, na verdade, e sem o peso daquela cobrança, sabendo que venceu apenas um jogo, não ganhou nada ainda absolutamente. O Asa tem uma sequência de jogos da Copa Alagoas, do campeonato alagoano, para fazer valer justamente essa força que o Asa obteve e confirmou diante do CSA. Tá bom, Tonasso? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Indiana Jones, né, pai? Tá sempre atento conosco, viu? Tá sempre ligado. Vidal Araújo, a gente falando aí, o Didira também deixando e chamando a atenção, né, do seu público, seu torcedor, o torcedor do Alvinegro Arapiraquense, que com certeza aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca é o 12º jogador também, né, Canhão? Olha, o Didira, ele tem sido sim um jogador fora da curva na equipe do Asa, ele quando bem escalado. Você lembra que nas últimas partidas do Leandro Senna, ele não estava numa posição que pudesse render a forma como ele rendeu nesse último jogo, estava deslocado ali pelo lado esquerdo. Ele já fez muitas vezes na carreira, eu sei disso, ele ocupou esse corredor esquerdo e principalmente na época que do Vica, quando ele fazia várias funções da equipe do Asa, mas o Didira já não é mais nenhum garoto. Então quando o cara já tem uma certa experiência,
É preciso colocar numa posição que ele venha render um nível da melhor qualidade, né? Um nível acima, ou pelo menos no mesmo nível em relação aos outros. E ele conseguiu, nesse último jogo contra a equipe do CSA, fazer uma grande partida. Foi um dos melhores em campo. Me arrisco a dizer que no perfil, na liderança que ele exerce, ele foi de fato o jogador mais importante. Citei isso ontem, quando ele, no segundo tempo, todos os atletas considerados os mais experientes, né, no meio para frente, já tinham sido substituídos. E ele estava por lá, para poder convencer a molecada, tratar as coisas com equilíbrio. E vive uma fase muito diferente daquele Didira que, quando voltou para o Asa, precisou enfrentar uma desconfiança, cobranças, e isso tudo já ficou lá atrás, né? O Didira hoje é um atleta muito querido pelo Asa, identificado com o Asa, é um exemplo dentro do grupo. Não se escuta nada sobre o Didira, né, nas questões relacionadas aos bastidores, então ele tem elementos suficientes para ser ídolo no Asa, sim. Já foi campeão pelo Asa, ídolo precisa ser campeão também no clube. Eu defendo a ideia de que o ídolo ele precisa conquistar alguma coisa relevante na história do clube e não somente vitórias em jogos pontualmente. Estou falando de conquistas de levantar taça, de levantar troféu. E o Didira tem todas essas credenciais, apesar de todos os arranhões que ficaram quando ele deixou como ficou para ir para outro clube, para o CSA aqui em Maceió. Isso é uma situação que eu faço questão de dizer que todo e qualquer atleta ele tem seu ponto de sedução e comete também de maneira prematura, precoce, algumas decisões. Não tem esse atleta que não tenha tomado uma decisão errada na vida. Não existe um ser humano, por exemplo, que não tenha tomado uma decisão precipitada ou até mesmo tentado o melhor para a sua vida. E ele tem tentado hoje no Asa ser um dos melhores, fazendo jus à sua experiência, mas ao mesmo tempo com uma entrega impressionante com a camisa do Asa. Com um nível hoje que não deixa a desejar nenhuma outra equipe do Nordeste com o futebol que ele tem apresentado nessa equipe do Asa hoje. E vive sim essa fase, essa relação mesmo, um casamento com a torcida do Asa, e de maneira muito justa e muito merecida. É um cara que eu tenho um respeito bastante, esse jogador Didira. Sendo bem escalado, para mim é um dos melhores do futebol de Alagoas, independente da experiência, mas sendo bem escalado como o Rodrigo Fonseca encaixou o Didira nesse último jogo, trazendo o Didira por dentro, que é uma maneira que eu gosto muito, dando mobilidade ao Didira e deixando o Didira, por exemplo, livre para poder fazer variações de jogadas. Não tem outro não, no futebol de Alagoas não. É um atleta que realmente merece todo o respeito e esse carinho que tem da torcida do Asa. Muito bem, André Áviles, tá aí o detalhe do Didira, explicação, o Fiderran também comentando sobre a situação aí, realmente se entregou muito no último jogo. Didira jogou muita bola, realmente até o finalzinho do jogo tava correndo, pra mim ele já tinha corrido ali mais de 100 quilômetros. É uma característica do Didira, né? Quando ele retornou... André, Oi? Desculpa só atropelar o início do seu comentário, só para poder falar de uma outra situação que acabei lembrando agora. Eu vi um vídeo do Didira no vestiário, não sei se vocês tiveram acesso a esse vídeo também. Eu vi também. Deu uma espécie de pré-eleição ali, estava sendo feita naquela oportunidade, e quando o Didira chamou, pediu a palavra. Mas, cara, é uma coisa de quem tem uma identificação, uma vontade muito grande de estar fazendo o que faz, pô. Tem cara que ganha uma fortuna e fica fazendo de conta que joga bola. Toca a bola, dá pro lado, toca a bola, dá pro lado. E esse cara não. Fiquei, assim, sinceramente impressionado com o perfil, com a postura que ele assumiu naquele momento no vestiário do Asa, antes do jogo contra o CSA. Por isso que explico como os caras entraram com a faca entre os dentes, André. O Didira, ele tem essa característica, né, de se entregar, e desde quando subiu para o Asa, eu lembro que quando o Didira subiu para o Asa, foi até o Leivinho que colocou ele para jogar a primeira vez. Ele sempre teve essa característica de se entregar muito, porque ele torce para o Asa, ele é de Arapiraca. É diferente de um jogador, por exemplo, que vem de outro lugar que não tem essa identidade com o clube. É óbvio que aconteceu tudo aquilo também, arestas foram criadas através de atitudes do próprio Didira, que ele, inclusive, sabe que naquele momento ele se equivocou em várias falas, principalmente atitudes, e quando ele voltou nesse retorno dele, e eu conheço o personal trainer do Didira, que é o Clebinho. Eu falava com o Clebinho, o Didira tá diferente. Ele tá acima do peso. E a gente percebia que a mobilidade dele era totalmente diferente do Didira de hoje.
Então, o comprometimento que o Didira teve com o Asa, com a sua própria carreira, com o elenco do Asa também, para essa temporada especialmente, ele já havia jogado muito bem na Série D. Ele acabou a Série D de 2023, deu 2-3 dias, o Didira estava treinando. Ele começou muito antes. Então o nível que ele chega hoje é a plenitude física do Didira. E como ele está muito mais experiente dentro de campo, parece que ele nem corre. Mas ele está em todos os lugares, ele já conhece os atalhos. E é aquilo que eu falei sobre comprometimento e profissionalismo do Didira. Ele carrega. Quando você tem uma figura dessa dentro do elenco, com a força que ele tem principalmente de liderança, como a gente viu naquele vídeo, aquilo ali inflama qualquer jogador. Mas é o exemplo dele no dia a dia que carrega o resto do elenco. Profissionalismo, comprometimento do Didira. E ele citou algo muito interessante que deve ser levado para dos jogadores do elenco para o restante dessa temporada, que é manter o que foi feito contra o CSA, porque não adianta levar o nível e depois regredir. E eu falei ontem, inclusive, eu preferi, aliás, se eu tivesse no lugar dos jogadores do Asa, eu preferia jogar esse fim de semana, porque o ritmo iria manter o ritmo. Mas vai ter essa parada do carnaval, mas quarta-feira tem jogo. Eu acredito até que o Fonseca ele manter essa estrutura tática. Mas falando do Didira, é o exemplo que carrega. Certamente os jogadores estão se espelhando no Didira pelo comprometimento e profissionalismo que ele tem e principalmente pelo que ele faz dentro de campo quando veste a camisa do Asa. Para mim ele é ídolo indiscutível. Muita gente ainda tem alguma antipatia com o Didira, mas em tudo que ele conquistou, tudo que ele faz dentro de campo, se entregando do jeito que ele se entrega, para mim é o maior, inclusive, ídolo do Asa. E hoje ele assume uma liderança dentro do Asa impressionante. Assim, ele tem essa liderança e o respeito dos atletas do Asa. De atletas, por exemplo, como o Júnior Viçosa, que também é um ídolo do Asa, fez história no time do Asa, né? E outros aí. Então o Didira é tudo isso que o André falou, que vocês falaram, e muito mais. É um cara do bem, sabe? E naquele momento lá, da saída dele do Asa, naquele momento, houve alguns equívocos e tudo mais, mas isso ele já superou. Superou a torcida do Asa também, creio que já superou. E hoje a torcida tem abraçado, até pelo papel que ele exerce, dentro e fora de campo. Né? Dentro e fora de campo. Para mim é um dos grandes ídolos do Asa, esse cara aí chamado Didira, e creio que vai ainda render muitos frutos, né, para o time do Asa nessa sequência de competição. Agora vamos fazer o seguinte, vamos assistir um pouquinho do trecho do Didira, dos vestiários. Realmente o Didira é um gigante dentro de campo e também nos vestiários, bastidores do Didira também aí. A gente vai só assistir um trechinho aí do Didira no vestiário. Com a cabeça fria, mas o coração quente. Acho que vocês já ouviram isso. Se a gente entrar lá preocupado, será que vai dar certo? Vai dar certo, irmão. Confia que vai dar certo. Confia, meu irmão. Confia em cada um que está do seu lado ali, meu irmão. Pode ter certeza disso. Hoje a gente não pode entrar ali, achar que é um jogo normal. Não podemos. Nós temos que entrar lá sabendo que nós vamos buscar os 3 pontos. Mas para isso nós temos que querer. Nós temos que ter mais vontade. Os caras não podem querer passar do jogo. Não toma gol. Não toma gol. Gol a gente vamos fazer. Gol nós vamos fazer. Então é ligado o tempo todo. Se tiver um dos caras, tem que ser 2, 3 nossos. A gente não pode dar brecha pros caras. E o nosso time tiver com a bola, vamos jogar, velho. Nosso time é um baita do time, meu irmão. Mas nós temos que fazer isso lá dentro, meu irmão. E hoje nós vamos fazer. Começa hoje a mudança, meu irmão. Então que Deus abençoe cada um. E a gente faz um grande jogo. Aí pra você é a vibração, os vestiários de Didira por ali, né? A pré-eleção realmente motivando aí. O Pirulito ficou motivado. Não, ele ficou